Bom pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula de geometria analítica. Antes de nós darmos início de fato, eu queria mais uma vez pedir desculpa pela estrutura, tá? Minha rua ela fica numa principal, então provavelmente se não tem aqueles loucos que tora o cano de escape e fica fazendo zoada como se a moto dele fosse uma 1000 ou que ele quisesse, pronto, talvez aconteça isso em alguma de nossas aulas, certo? Mas enfim, vamos para frente, tá bom? À medida do possível, a gente vai tentar aprender aí essa segunda etapa. Então nós vamos hoje estudar dois pontos importantes da geometria. Um deles é a condição de alinhamento entre três pontos, tá? E o segundo é a equação geral da reta. Especificamente a equação geral da reta, a gente vai considerar com uma relevância muito mais importante do que a condição de alinhamento. Apesar de que, se você percebeu o que a gente vai utilizar aqui e na condição, os dois se casam. Tá? Por quê? Porque a gente está utilizando o princípio da condição de alinhamento para poder montar a nossa reta. Mas a gente vai conversar sobre isso no decorrer da aula, tá certo? Bom, então para a gente verificar se três pontos estão alinhados, a gente precisa passar para antes disso. Vamos considerar primeiro dois pontos. Se você perceber direitinho, dois pontos sempre vão estar alinhados. Você vai colocar dois pontos em qualquer lugar no espaço e ligar esses dois pontos, vão formar uma reta, ok? Já se você colocar três pontos, então é a partir daí que começa a nossa análise. Se você colocar três pontos, isso vai ser muito relativo. Talvez ela forme uma reta ou não. Ela pode formar um triângulo, tá bom? Então, o que vai determinar essa nossa verificação de alinhamento é justamente essa matriz aí, tá? Porque quando a gente estudou matriz no segundo ano do ensino médio, a gente entendeu que um determinante é uma representação numérica de uma tabela, tá? Porque nós temos aqui linhas e colunas, então de uma tabela. Então, se essa representação numérica der zero, significa que não há representação numérica ali dentro, tá certo? Ou seja, se elas não formarem, não estiverem alinhadas, significa que irão formar um triângulo. Formando um triângulo, vai ter uma região ali dentro. Essa região é representada por um número. Então é óbvio, se forma um triângulo, tem região, tem número. Se não forma um triângulo, não tem região, é zero, eles estão alinhados, morreu o boi Maria preá. Tá certo? Então é por isso que a gente vai igualar o determinante a zero. Nós temos aqui três pontos. Todo ponto, vocês já sabem, tem um x e o y. Então a gente tem aqui x de a, y de a, x de b, y de b, x de c, y de c. E aí vamos logo à prática, que é o que nos interessa. Eu peguei aqui um ponto A, menos 2 e 0, um ponto B, 0 e 1, e um ponto C, 2 e 2. Vamos supor que você fosse fazer no plano cartesiano esses pontos aí, vamos supor, certo? E aí o menos 2 e 0 estaria aqui, o 0 e 1 estaria aqui, e o 2 e 2 estaria aqui. Você iria observar isso e iria dizer o seguinte: Derlei, se eu passar uma régua aí, estou vendo que esses três pontos estão alinhados. É verdade, mas só que o nosso olhar é diferente da verificação matemática. A gente pode até deduzir, mas se tiver 1 milímetrozinho afastado, o cálculo matemático vai provar que não estão alinhados. Já a nossa visão não consegue fazer isso, tá certo? Então aqui a gente pode ter uma base, mas a certeza absoluta só no cálculo, tá? Eu já adiantei um pouquinho aqui, mas eu queria que vocês observassem, ó. Menos 2 e 0 é o ponto A. Já coloquei aqui, ó, menos 2 e 0. O ponto B é 0 e 1. 0 e 1 está aqui, o ponto B é 0 e 1. O ponto C é 2 e 2, também está aqui. Provavelmente alguém está perguntando: Derlei, o que é que esse 1, 1 e 1 estão fazendo aí? Existe uma
uma propriedade para os determinantes. O determinante de uma matriz só é possível se essa matriz for quadrada. Se não tiverem esses números 1 aqui nessa coluna, não vai ser uma matriz quadrada. Então, como a gente está vendo que 1 é elemento neutro, então a gente pode acrescentar e não vai alterar em nada a nossa matriz. Tá certo? Bom, o procedimento que a gente vai utilizar aqui não é do terceiro ano, é do segundo. Tá? É a regra de Sarri. A regra de Sarri diz que para encontrar o determinante a gente repete as duas primeiras colunas, tá? Aqui as duas repetidas, ó. Essas duas colunas eu repeti aqui. E aí nós vamos formar três diagonais principais, tracei de verde, e três secundárias, tracei de laranja. Se você tiver dificuldade nisso aqui, seria bom você pesquisar. Eu vou colocar um link lá no Google Class, e aí vocês vão poder ver algumas aulas disso, tá bom? E aí nós temos o produto desses termos, tá? Vamos só verificar se realmente está certo. Menos 2 vezes 1 vezes 1, menos 2, ok? 0 vezes 1 vezes 2, dá 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, tá aqui. E 1 vezes 0 vezes 2, também dá 0, tá aqui. Essas são as diagonais principais, você não altera o sinal, ok? Quando você vem para as diagonais secundárias, você vai colocar o sinal oposto, ou seja, menos. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 2, dá 2, aí menos 2. Aqui, menos 2 vezes 1 vezes 2, dá menos 4. Sim, gente, é outra coisa, cuidado com essa multiplicação aí de números positivos e negativos. Vocês vão utilizar aquela regra de menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Tá? Então aqui dá menos 4, com o menos que eu falei, né, que iria ser o número oposto, ó, menos com menos, esse resultado aqui já vai ser mais, tá? 0 vezes 1, dá 0. Eu coloquei menos 0 aqui, só que como 0 é um elemento neutro, tanto faz colocar menos 0 ou mais 0. Por quê? Porque a gente nem observa esses zeros que estão aí, tá? Só para encher linguiça. Então eu vou cortar esses zeros. Pronto, cortei. Aí nós temos aqui, ó, mais 4, menos 2, menos 2. Vou de trás para frente, tá? 4, né, mais 4 ou 4. 4 menos 2 dá 2. Aí menos 2 dá 0. Essa determinante aí deu 0. Então o que é que a gente conclui? Que os pontos estão alinhados, tá? Os pontos estão alinhados. Beleza. Lembrando que eu preciso dessa base para poder chegar à equação geral da reta. O assunto agora é reta, tá? Só que se a gente analisar direitinho, os elementos triviais da geometria plana são ponto, reta e plano. Então, para eu começar uma reta, eu preciso de um ponto. E uma reta é um conjunto de pontos. Se eu tiver dois pontos fixos e todos os outros pontos genéricos alinhados a esses dois, eu vou ter uma reta. Tá certo? Então, ó, dois pontos fixos, que a gente vai chamar de ponto A e ponto B. E esses x e y aqui estão representando todos os pontos genéricos da nossa reta. Tá bom? Lembrando aqui da história do 1, né? Vale ressaltar isso. Quando a gente faz esses cálculos, olha, aqui tinha número, aqui já vão ter letras. Quando a gente faz esses cálculos, nós já vamos ter uma expressão algébrica. Por quê? Porque vão ter duas letras aqui, essas duas letras vão aparecer aqui. Com certeza, tá bom? Bom, então a gente vai chegar a essa ideia, essa estrutura aqui, certo? Determina a equação geral da reta que passa por... Aí eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Nós temos esses dois pontos, ok? Vou só virar um pouquinho a tela para a gente pegar aqui esse outro pedaço, tá?
Vamos lá. Olha só. Vou montar aqui a minha matriz com os pontos menos 2 e 3. Os pontos, o ponto 1 e 1. O nosso ponto genérico, XY. E a coluna unitária aqui, para que nós tenhamos uma matriz 3×3, tá bom? Sim, e ela é igual a zero, mas eu vou apagar aqui mediante a necessidade de fazer cálculo. Então vamos lá. Utilizando a regra de Sarri, que nós utilizamos aqui na primeira matriz, vou apagar aqui para repetir as duas primeiras colunas. Lá vai. Menos 2, 1 e x, 3, 1 e y. Nós vamos agora fazer o produto. Primeiro com as três diagonais principais. Menos 2 vezes 1 vezes 1. Menos 2, lembrando, não vamos alterar o sinal desse, tá? 3 vezes 1 vezes x, dá 3x. Quando eu multiplico uma letra, ou melhor, um número por uma letra, a gente só junta eles. Vou utilizar o termo juntar. Da mesma forma, se esses números estiverem juntos, significa que eles estão multiplicando. Bom? 1 vezes 1 vezes y dá 1y. Agora vamos para a diagonal secundária. A diagonal secundária são essas três aqui, ó. Bom? Vamos lá então. 1 vezes 1 vezes x dá x. Menos 2 vezes 1, opa, ia cometendo uma gafe aqui, porque essa não é secundária. Quando a gente multiplica a secundária, ó, tem que trocar o sinal do resultado, tá bom? Não cometa o erro que eu estou cometendo aqui não. 1 vezes 1 vezes x dá x, mas aqui na secundária a gente troca o sinal. Menos 2 vezes 1 vezes y dá menos 2y. A gente tem que trocar o sinal da secundária por mais. Estava menos, trocou por mais. 3 vezes 1 vezes 1 dá 3, positivo. Na hora de colocar aqui, menos 3. Certo? Como esse resultado tem que dar zero, esse aqui a gente iguala a zero também. A gente vai colocar a estrutura disso daqui dessa forma, tá? A dele está muito grande. Está muito grande por quê? Porque dá pra gente simplificar, ó. Cálculos com a mesma parte literal, ou seja, com a mesma letra. Aí a gente pode fazer o cálculo com elas, tá? Por exemplo, aqui, ó, 3x menos x vai dar 2x. 2y mais y. Então nós temos 3y. E aqui os números, ó. Os números, menos 2 e menos 3, a gente vai obter menos 5. Nada de mais 5, é menos 5, tá? Eu estou juntando, estou simplificando, estou somando eles. Beleza? Pessoal, agora dá uma olhadinha nisso. Olha, bonitinho. Certo? E dá uma olhadinha nisso. Pronto. Chegamos à equação geral da reta formada por esses dois pontos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no nosso canal, tá? Também lá no Google Sala de Aula, que a gente vai estar aberto a todas as dúvidas que vocês têm, certo? Força pessoal, força terceiro ano. Eu queria só abrir um parêntese, a aula já concluiu, mas eu queria abrir um parêntese para alertar vocês para que nesse período de quarentena a gente procure ser o máximo que puder e não tentar ser o mínimo que precisa, tá certo? Porque quando essa quarentena passar, alguns vão dizer que estão arrependidos porque não aproveitaram como deveriam aproveitar, no sentido de crescer. Então faça isso, tá? Estude toda a garra que você puder, certo? Não seja impedido de se divertir, de descansar, não. Mas procure crescer mais do que o normal, tá bom?
Dê tudo de si, que aí você vai ver que você vai ser um vitorioso. Tchau, tchau, que Deus esteja com vocês.